Amados, conforme prometi, eu trouxe um tema aí que, gente, eu estou assim, embriagado, cheio do Espírito, no sentido de que é tão bom, tão maravilhoso, que tema, meu Deus. Então nós tivemos abril, nós tivemos, qual foi a série? Feliz Páscoa, que significa a ressurreição de Jesus, ou Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos dar sequência a algo muito lindo. Primeiro você vai ter o nome da igreja, depois do nome da igreja você vai ter o ano profético, que é 2022, o ano da expansão, e depois você vai ter aí o nosso texto bíblico, em João 20, verso 19 ao verso 23, amém? Diz assim, quantos estão comigo? Pai, nós te pedimos graça para poder ministrar a tua palavra com temor e tremor. Pedimos que o Espírito Santo leve cativa as nossas mentes ao trono de glória de Cristo. E toda distração, nós repreendemos agora no reino espiritual e no reino físico. Nós declaramos agora, Pai, que tudo e todo aquele que se mover para impedir, atrapalhar o entendimento e o conhecimento dessa palavra, seja agora neutralizado, seja agora repreendido em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor acampe anjos ministradores nesse lugar. E nós fazemos batalha espiritual contra toda sorte do mal. Abre os ouvidos para que ouçam, ouvidos espirituais, Jesus. Abram-se os olhos para que vejam, olhos espirituais, vejam em nome de Jesus. Que os corações estejam atentos a receber a revelação da tua palavra, Pai. Eu oro assim, santifico a todos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Então vamos ao texto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: todos, paz seja com vocês. Novamente Jesus disse: todos, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Quantos estão comigo? 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem, olha só, vamos já entender isso aqui, os pecados de alguém estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Então esse é o texto bíblico. Dando continuidade, nós temos o tema, nesse slide aí, que eu achei maravilhoso, fantástico, extraordinário, achei lindo demais. Diz o que aí? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então, maio nós falamos de Páscoa. Aliás, abril falamos de Páscoa, e maio vamos falar sobre a ressurreição. São 5 domingos que nós vamos tratar sobre a ressurreição. Então não perca, faça parte dessa série, dessa campanha linda, sobre aprender a respeito da importância da ressurreição. Porque muitas vezes nós temos tantos anos de crente e de Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Para quê? Por quê? Qual foi o propósito? Qual era o motivo? O que levou Jesus a morrer e ressuscitar? É o que nós vamos aprender, amém? E agora sobre a série, querido, nós temos a sequência aí. Na série nós temos, primeiro, todos. Hoje nós vamos tratar esse tema, o incômodo da ressurreição. Que negócio é esse, pastor Nil? Vamos já saber. 2, todos. O impacto da ressurreição. 3. Quarto domingo. E no quinto domingo, a presença de Jesus e a palavra de Jesus. Oh glória, amém? Eu quero lembrar também que eu vou compartilhar algum desses
temas com uma pessoa muito especial. Não estou entendendo, amor. Não cochicha agora não, porque você vai pregar mesmo. Amém? Quantos podem dizer amém? Vamos dividir, não é uma só carne, né, irmãos? Botar a pastora para pregar também. Amém? Então vamos lá para o tema, todos. Você pode dizer amém? O incômodo da ressurreição. Vamos entender esse negócio, tá certo? Porque essa palavra. Mas de início, na introdução, colocamos assim: preguiçosos por natureza. Mas o que é isso? O que isso tem a ver com a ressurreição? O que isso tem a ver com esse tema? Preguiçosos por natureza. Você já ouviu alguém dizer, eu não sou preguiçoso? Já, né? Às vezes assim, eu não sou preguiçoso. Então vamos nós. A natureza humana é preguiçosa. Isso está na natureza humana. A preguiça é algo que faz parte da natureza humana. Quem está entendendo? Isso significa que somos naturalmente acomodados. Isso não quer dizer que eu sou sempre uma pessoa acomodada. Pode-se entender que há momentos que eu sou acomodado para algumas coisas. E isso não quer dizer que não é preguiça. Vocês estão entendendo? Geralmente buscamos o que mais nos agrada ou nos satisfaz, fazendo o menor esforço. Certo disso, Salomão nos advertiu dizendo, primeiro, Provérbios 6, 6, 9, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Todos, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Quantos estão entendendo? Hoje é domingo. Ai, meu Deus, ficar deitado aqui só mais um pouquinho. Hoje é feriado. Não, hoje eu posso. Muito cuidado com isso, que parece que nós temos esse direito, mas na nossa humanidade, a preguiça é algo presente. Como estão entendendo? Vamos lá, para você entender mais. Em Provérbios, o tema preguiça é tratado pelo menos quantas vezes? Pelo menos 17 vezes, o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, sabedoria constituída por Deus, ele deixa registrado pelo menos 17 vezes sobre a preguiça. Vale a pena um estudo detalhado sobre esse assunto? Quero fazer isso depois, conforme exposto nesse livro. Mas vejamos algum desses provérbios. Primeiro, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Está dando para entender, irmãos? 12, 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. 13, 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. 15, 19. O caminho do preguiçoso é cheio de... Mas o caminho do justo é uma estrada plana. 19, 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. E não acha nada. E último, o verso 25 do capítulo 21 de Provérbios diz assim, todos, o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as suas mãos. Então, existem pessoas preguiçosas, sim ou não? Você conhece algum preguiçoso? Ou preguiçosa? Pois advirta essa pessoa. Advirta porque a preguiça é um pecado.
Não é um pecado porque, eu vou dizer já já, a preguiça é uma forma de pecado, a preguiça é um engano. Deus não ama a preguiça, nem muito menos cristãos preguiçosos. Como estão entendendo? Deus não tem compromisso com pessoas preguiçosas. Não tem. Pastor, ore por mim que eu vou fazer o Enem e eu preciso tirar uma média alta. E você está estudando, meu filho? Estou só na oração e no jejum. Vai passar, irmão? Vai não adianta nem orar. Então a preguiça tem o poder de destruir pessoas, famílias, sociedades e igrejas. Uma igreja onde tem pessoas preguiçosas, trabalhos são parados. A igreja, ela não movimenta com pessoas preguiçosas. Todo preguiçoso é tendencioso a ser egoísta, a pensar só em si. Lembre-se disso. Quantos estão entendendo? Olha aqui, preste atenção na definição que o dicionário dá à preguiça. Vamos lá. Aversão ao trabalho, negligência, lentidão, moleza, ócio e vadiagem. Existem pessoas que são ansiosas, que querem atropelar as coisas, e existem pessoas que são ociosas, não faz nada. Tem aquele que quer fazer demais, ansioso, e tem o ocioso, não faz nada. O ocioso é um preguiçoso, está sempre cansado, está sempre criando um motivo, está sempre criando uma situação para não fazer o que tem que ser feito. Como estão entendendo? Preocupado com o estrago, com o que a preguiça pode causar, a Igreja Católica Romana inclui a preguiça entre os seus 7 pecados capitais. A preguiça é um pecado, não é porque ela está entre os 7 pecados capitais. É porque Deus instituiu a preguiça como pecado. Ela é algo que vem para parar você e impedir de você executar a vontade de Deus, o bem-estar do seu lar, o bem-estar da empresa que você trabalha ou da sua própria empresa. Pessoas que são totalmente sabotadas pelo que agora não dá, agora não pode, mais tarde eu faço, deixo para depois, agora não, hoje não vai dar certo, vamos deixar para amanhã, e esse negócio vai pondo com a barriga. Então, essas pessoas que se auto-sabotam, elas são preguiçosas. São preguiçosas. E Deus não conta com preguiçosos na sua obra. Como estão entendendo? Primeiro ponto a tratar hoje, todos. As aparições de Jesus. Vamos lá. Na primeira Páscoa dos cristãos, logo após a ressurreição, Jesus apareceu a algumas pessoas e grupos de pessoas nas mais variadas circunstâncias. Então, Jesus apareceu a pessoas, determinadas pessoas e a grupo de pessoas, por circunstâncias variadas. Não só isso, pela manhã cedo, ele apareceu a Maria Madalena, que estava chorando na entrada do sepulcro. Logo depois, ele apareceu a algumas mulheres que estavam próximo ao túmulo. Já à tarde daquele dia da ressurreição de Páscoa, do domingo de Páscoa, Jesus apareceu aos discípulos na estrada, aliás, de Emaús, e no final da tarde Jesus aparece a Pedro. Como estão entendendo? Na sequência, depois foi a vez dos 10 discípulos. Agora Pedro já estava com os 10. Pois Judas Iscariotes não estava mais com eles e havia morrido, como também Tomé não estava presente. Então, a primeira aparição de Jesus, com o grupo reunido, estavam 10. Judas havia morrido, cometeu suicídio, havia morrido, e agora Tomé não estava presente. Como estão entendendo? E finalmente depois, Jesus aparece a Tomé e faz com que ele creia realmente que ele ressuscitou. Olha o que diz João 20, 24 a 31. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12,
não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, quanto tempo? Quanto tempo? Os seus discípulos estavam outra vez ali, diga, reunidos, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Em outras palavras, outras versões, paz seja convosco. Como estão entendendo? E disse Jesus a quem? Os 10 já tinham visto. Judas Iscariote tinha morrido. Quem tinha duvidado? Tomé. Então Jesus se volta agora para quem duvidou, para quem estava incrédulo com aquela situação, com aquele fato, com aquele evento da ressurreição. Então o texto diz o seguinte: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, vejam as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Em outra versão ele diz: não seja incrédulo, mas crente. Seja crente, no sentido de crer sem duvidar. Por que somos chamados de crentes? Porque nós cremos, pelo menos é para quê? Para crer, de Gênesis Apocalipse, no que está escrito. Nós não duvidamos e nós obedecemos e praticamos. É isso que somos, crentes. Nós cremos nessa verdade, que salva, que liberta, que transforma e que muda a vida e as circunstâncias das pessoas. Você pode dizer amém? É isso que o Senhor está dizendo para Tomé. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora espantado, agora ele estava, admirado, emocionado, ele estava perplexo com aquela situação. Ele exclama. Então Jesus lhe disse: porque viu, você creu. Continuando o texto: felizes os que não viram e creram. Outra versão diz: bem-aventurados que não me viram, mas creram no meu nome. Quantos estão entendendo? Louvado seja Deus. Jesus realizou na presença dos seus discípulos o quê? Que não estão. Por quê? Mas estes foram os escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, diga o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia, glória a Deus. Então a vida eterna não é uma história de carochinha, não é uma fábula. A vida eterna é uma realidade, que só vão viver os que creem. Lembre-se disso. E crer não é para todos. Eu tenho que crer rejeitando o meu desejo, minha vontade. Eu tenho que crer abrindo mão do que eu amo, daquilo que é importante para mim, por amor a Cristo. Porque Cristo abriu mão de tudo que Ele amava por amor a nós. E a maior demonstração de amor, diga, renúncia. Nenhum casamento que não tem renúncia, ele não consegue superar. Casamento que não tem renúncia, trabalho que não tem renúncia, nenhum relacionamento que não tem renúncia, não consegue superar, não consegue prevalecer. Quantos estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, todos. A palavra incômodo, querido, é um adjetivo na língua portuguesa que se refere ao que não é cômodo, olha só, confortável ou aconchegante. Também pode se referir à condição de mal-estar. Então, a ressurreição causou incômodo nos discípulos. Por quê? Por que causou? Por que eu estou tratando hoje sobre o incômodo da ressurreição? Vamos lá. Jesus Cristo tinha um propósito para cada aparição. Maria Madalena estava emotiva,
As mulheres próximas ao túmulo estavam fragilizadas, os discípulos de Emaús estavam decepcionados, Pedro estava confuso, os discípulos reunidos estavam amedrontados e Tomé se encontrava incrédulo. Era essa a situação, sabe, que cada um se encontrava. Daqueles que Jesus teve uma aparição, uma apresentação pessoal e coletiva, havia um propósito. Havia um propósito. Quantos estão comigo? Dessa forma, o Senhor Jesus Cristo tem sempre uma palavra para cada pessoa em cada circunstância. Olhe para cá. Para cada pessoa e para cada circunstância, há uma forma diferente do Senhor agir. Do Senhor realizar algo. Aquilo que Deus realiza na minha casa, não é da mesma forma que Ele realiza na tua. Aquilo que Deus tem como propósito para minha esposa, para o cônjuge, para o filho, não é a mesma coisa que Deus tem para o outro filho, para o outro cônjuge ou para a outra família. Quantos estão entendendo? Existem propósitos diferentes. E aí eu não posso olhar e dizer, rapaz, fulano foi abençoado com isso e com aquilo. E eu tenho mais tempo de crente do que ele. Oro, consagro, jejum, ando sobre as águas, dou cambalhota, falo mistério, entrego os recados do Senhor e nada muda na minha vida. Misericórdia, Senhor. Quantos estão entendendo? Não é assim que funciona, querido. Olhe para cá. Não é o tempo de crente que vai dizer que eu vou ter mais vantagem, não vou usar esse termo, que eu vou ser mais abençoado do que outros. Como estão entendendo? Diga, é o tempo de intimidade e de busca. O tempo de intimidade com Deus e o tempo de buscar ao Senhor, isso vai definir a graça e a bênção de Deus na tua vida. E mesmo nesse tempo de busca e de intimidade, não quer dizer que eu não vou ser provado. Não quer dizer que as adversidades não vêm contra a minha casa. Porque Jó, Deus disse para o diabo, é um homem íntegro, justo, fiel a Deus, temente a Deus e se desvia do mal. E como ficou Jó? Cheio de chagas, perdeu tudo que tinha, os filhos morreram. Quantos filhos morreram de Ló? De Jó? 10, querido. A gente perde um, sofre a vida toda. Ele perdeu 10. E todos os seus bens. Ainda ficou cheio de ferida. Tão podre, ele diz tão podre, que o hálito dele era insuportável. Ele diz que a parentela dele não suportava o fedor, o mau cheiro dele. Como estão entendendo? E era um homem que andava com Deus, se desviava do mal, era temente a Deus, fiel ao Senhor. E Deus foi quem falou isso a respeito dele. Então, quando a pessoa não entende o que é ser cristão, ela quer vir para o evangelho para se dar bem na vida. É como quem vai nascer na Mega, sabe? Na Mega Sena, aliás, não sei nem mais chamar. Na Mega Sena e joga para ganhar. E quer ganhar, para ser rico. Aí tu vai fazer o quê? Com 300 milhões, você ganhou 300 milhões, você vai fazer o que com 300 milhões? Vou ajudar papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, ajudar a família todinha, vou comprar um carrão, vou fazer uma viagem. O que é que vou fazer? Gastar, porque não sabe economizar, não sabe administrar. Então, pessoas que não sabem administrar dinheiro, o que é que elas fazem com dinheiro? Elas gastam. Agora eu posso. Aí, pá, faz igual uma meia dúzia de pessoas que ganharam na Mega Sena. E dos 10 que ganharam, foi feita uma entrevista, e eu assisti essa entrevista. Dos 10, 9 estavam pobres, devendo mais do que o que devia. E o último ainda tinha um posto de gasolina, mas estava devendo 500 mil reais. Como estão entendendo? E todos ficaram milionários. Como estão entendendo? Então não é o dinheiro que me faz ser rico, mas é como eu administro o dinheiro. É como Deus na minha vida, é como eu lido com o dinheiro. Como estão entendendo? Voltando para cá. Até aqui está dando para entender, queridos? Vamos dar continuidade. A palavra de Jesus para os discípulos reunidos era de exortação.
Amedrontados como estavam, eles agiram como preguiçosos na sua zona de conforto. Vamos entender sobre a preguiça na introdução e vamos começar a entender sobre o incômodo da ressurreição. Amém? Então a palavra de Jesus para os discípulos reunidos era de exortação. Quando Jesus aparece, ressuscita e procura os discípulos, não era para dizer, vamos cantar todos juntos. Não era não. Não era para isso não. Havia um propósito maior. Como estão entendendo? Amedrontados como estavam, eles agiram como preguiçosos em sua zona de conforto. As portas trancadas, eles buscavam refúgio, enquanto se omitiam de sua grande missão. Havia uma missão dada a eles, Jesus estando com eles ou Jesus estando morto. Eles tinham uma missão, eles foram comissionados para isso. Diga, eu tenho uma missão. Diga, eu tenho uma missão. Se você não sabia, eu estou lhe dizendo, cada um que está aqui, que professa Jesus como seu Senhor, você tem uma missão, dada pelo próprio Jesus. Propósito de Deus na nossa vida não é ser abençoado, porque já fomos abençoados com o Espírito de Deus morando dentro de nós e a palavra do Senhor que nos alimenta todos os dias. Então ninguém aceita Jesus para ser abençoado, não, mas para sermos salvos e cumprir a palavra que diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? Diga, essa obrigação é minha. Essa obrigação é minha. Diga, essa obrigação é minha. É nossa. Pregar o evangelho é nosso. É melhor do que falar da vida alheia. Fale do amor de Jesus. Fale da vida de Jesus. Fale da ressurreição de Jesus. Pregue a Páscoa. Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, até dezembro. Pode falar de Páscoa o ano todo, porque todo dia é dia de Páscoa. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Aplauda o Senhor por isso. A visita de Jesus a eles trouxe grande consolação, mas essa visita foi recebida também de enorme desconforto. Além de trazer consolação, gerou também no coração deles, diga, desconforto. Era o mestre. O mestre vinha para cobrar aquilo que ele ensinou. Por isso que é o incômodo da ressurreição. Por isso que eles estavam na sua zona, sabe, de conforto. Como estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ia cobrar deles, isso é, o incômodo da ressurreição. Jesus ia cobrar deles. Olha o que diz João 20, 19, 21. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Eles estavam o quê? Com medo de quem? De serem pegues, de serem presos. Eles estavam com medo. Jesus chega e diz o quê? Jesus disse, não tenha medo, não se preocupe. Jesus disse isso? Jesus disse o quê? Paz seja com vocês. Em outras palavras, tenham paz. Por que vocês não estão em paz? Bendito é o nome do Senhor. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu os envio. Eu estou aqui para dizer que haja paz no coração de vocês e não medo. Porque assim como o Pai me enviou para uma missão, qual era? Morrer e ressuscitar, eu vou enviar vocês também para serem perseguidos e para dar a vida por amor ao meu nome. Era isso que estava no coração de Jesus. Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Eu espero que você esteja, porque isso aqui é valioso.
Essa palavra é poderosa, é valiosa, louvado seja o nome do Senhor. É verdade que, de vez em quando, todos nós precisamos dessa chacoalhada de Jesus. De vez em quando a gente precisa ser balançado por Jesus. Se, porventura, Jesus aparecesse hoje, as igrejas espalhadas pelo mundo, olha só, creio que ficaríamos incomodados com as suas exortações e com a sua confrontação em relação à preguiça e ao medo. Preguiça de não fazer nada quando pode fazer e o medo de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Vocês estão entendendo? Preguiça de não fazer nada na casa do Senhor e no reino de Deus quando eu posso fazer e o medo de fazer aquilo que Ele nos confiou a fazer, que é o quê? Pregar o Evangelho. Ser crente dentro de igreja é muito bom, ser crente dentro de casa é muito bom. Tem um bocado dentro de casa que não sai mais. Estão confortáveis dentro de casa, nos cultos online. Mas não é a mesma coisa. A igreja, ela foi designada para a assembleia, para a união, para a comunhão. É por isso que tem igreja. É um ajuntamento de pessoas adorando, comungando e, acima de tudo, louvando o nome do Senhor juntos. Com as nossas diferenças, vivendo e superando as diferenças dos outros. Isso é igreja. Você pensa que igreja é lugar de se dar bem? A paz, glória a Deus, aleluia. Não, meu filho, um dia você vai se dar mal. Um dia alguém vai olhar, vai dizer uma coisa que você não vai gostar, um vai dar um palpite, um vai dar uma piada, um vai olhar por cima, e você vai ficar, sabe? E você tem que enfrentar aquilo, voltar, pedir perdão, se arrepender, continuar em comunhão. Como estão entendendo? Comunhão é uma coisa, vínculo é outra. Quem está entendendo? Comunhão nós temos com todos, mas vínculo não. Nem sempre vínculo é para todos. Jesus de 70 chamou 12. Daqueles 12 ainda havia confusão ali. Um lhe traiu, outro o negou. Não foi todos que seguiram a Jesus que andavam com Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos nós. Jesus iria nos comissionar e nos encorajar a compartilhar o poder recebido pelo Espírito Santo. Então, se Jesus aparecesse hoje para nós, Ele iria nos exortar, iria nos confrontar e iria dizer: vocês foram chamados para pregar o Evangelho. Por que vocês não estão pregando? Vocês foram chamados para fazer a obra do Senhor. Por que vocês estão fazendo? Por que o Ministério de Criança não tem liderança ainda? Por que ninguém sai mais pregando o Evangelho? É só o pastor que tem que ir? É porque se o pastor for, eu vou. Tem gente que é assim: se o pastor for, eu vou. Se o pastor estiver lá, eu estou. Pastor não tem céu, pastor não salva ninguém, pastor não morreu na cruz. Como estão entendendo? Essa é uma responsabilidade, diga, individual. Individual, lembre-se disso. Porque nós temos o hábito de lançar a responsabilidade de culpa no outro e temos a dificuldade de assumir as nossas responsabilidades e de assumir as nossas culpas. Nós somos assim. Nós temos a facilidade de culpar e lançar responsabilidade, mas temos a dificuldade de assumir responsabilidade e de aceitar que somos culpados. Isso é o ser humano. Está sempre culpando. Foi meu pai, foi minha mãe, foi o pastor, foi a pastora, foi o tio, foi a tia, foi o patrão, foi a patroa, foi o irmão, foi a irmã, foi o líder, foi a líder, foi não sei o quê, foi por causa disso, foi por causa daquilo, é porque era assim, é porque era assado, mas eu não erro. Eu não erro. Quando Jesus vier para mim, no arrebatamento, tem que vir, sabe, uma carruagem de fogo, cavalo de fogo, sabe, tem que vir para mim especial, porque eu sou santo, mais do que todo mundo. Quantos estão entendendo? Isso é hipocrisia, querido, isso é engano. Não é dessa forma que funciona. João 20, 22, falando do poder do Espírito, diz: e com isso soprou sobre eles e disse. Então Jesus já fez assim, ó: recebam o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Mateus 10, 1, ele diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder ou autoridade, que é a mesma coisa, para quê?
para expulsar os demônios. Olha a finalidade do poder e da autoridade que nós recebemos de Deus. Para que é? Para expulsar demônio e para orar para a pessoa ser curada de quê? De toda enfermidade, de todo o mal. Poder de Deus, unção de Deus, autoridade de Deus, não é para dizer que eu sou vaso, que eu sou caça, tem um aí que é chamado de caça-demônio. Tem um que literalmente aí é conhecido como caça-demônio. É vergonha, querido, é uma vergonha. Então o poder nunca é para que eu diga poder de Deus, autoridade de Deus, para a minha vida, nunca é, nunca será para que eu apareça, mas que eu diminua e Jesus cresça. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Então, querido, o poder de Deus não é para que quando você, pelo Espírito, curar, salvar, libertar, orar, e pessoas serem libertas de demônios, não é para as pessoas chegarem e dizer assim: parabéns, homem de Deus, mulher de Deus, vamos na minha casa fazer uma campanha, vamos na minha empresa fazer uma campanha, vamos, não é para isso não, querido, não é para isso não, não é para o bem-estar de pessoas, não é, é para o reino de Deus. Não que a gente não possa ir na casa de alguém ou de algum irmão orar, por um propósito específico, podemos. Agora, não podemos exclusivizar ninguém, deixar ninguém como fosse uma pessoa exclusiva. É fulano de tal, é Beltrano. Quando eu vejo aquele homem, eu me arrepio dos pés à cabeça. Aleluia, só de pensar. Não é assim que funciona, querido. Não é dessa maneira. Quando eu estou perto de fulano, é muito poder. Não é assim, irmãos. Não é para isso. E a minha crítica aqui, querido, é contra a falta de maturidade. E muitas vezes de idolatria para com pessoas. O poder é de Deus, a glória é de Deus, a unção é de Deus, é o Espírito de Deus quem faz. Não é ninguém, não é homem, não é mulher, não é jovem, pode ter um dom de língua bonito, pode profetizar, mas é pelo Espírito, é pelo Espírito. E foi uma das coisas que eu mais me preocupei no início dessa igreja, de não ser pastor conhecido como vaso de Deus, mas conhecido como pregador da palavra de Deus. E eu fui procurado no início, pessoas de outras igrejas aqui perto, foram na minha casa, me façam uma visita. Como quem diz, você vai lá, e agora eu tenho um álibi de chegar para o meu pastor e dizer, o pastor Nil abriu uma igreja, me fez uma visita, e eu vou congregar com ele. Como quem diz, ele chamou para cá. Ninguém nessa terra pode dizer, pastor Nil Almeida convidou alguém para congregar com ele. Nunca chamei ninguém. Em 11 anos de pastoreio, nunca chamei ninguém para congregar aqui, porque esse trabalho é do Espírito, não é meu. Já teve oportunidade? Já, mas não fiz e nem faço, não preciso. Nós podemos dizer amém? Amém, queridos? Quando nós sabemos o que é ser igreja, as manifestações da graça de Deus, elas são naturais da nossa vida. Toda fruta que você pega e compra, que foi lançado carbureto é uma química, um pó que lança sobre a fruta, principalmente a banana, e ela rapidamente amadurece. Ela amadurece rápido. Então os vendedores de banana e algumas frutas jogam o carbureto e ela amadurece do dia para a noite. É um amadurecimento forçado. Mas a fruta que amadurece naturalmente, ela tem um sabor especial, diferente daquela que amadureceu com carbureto. Então olhe para cá, não seja crente que aceite carbureto na tua vida, ou seja, não queira apressar o processo de Deus na sua vida,
Porque para uns são rápidos, para outros são médios, para outros são longos. Depende de pessoa para pessoa. Amém, queridos? Quantos entenderam até aqui? Ainda no ponto 2, o incômodo da ressurreição, nós temos o primeiro subponto, que é: há, portanto, 3 respostas que o Senhor deseja obter dos seus discípulos nesta aparição. Quais são as 3 respostas? Primeiro, quando Jesus aparece aos discípulos, e isso gera incômodo, porque ele ressuscitou para gerar um incômodo no coração dos discípulos, ele disse: reaja ao medo, como resposta. 2, respondam ao comissionamento. Vocês foram chamados para ir. Vocês não foram chamados para ficar trancados com medo. Vocês foram chamados para enfrentar. E 3, receba poder. Então guarde isso no seu coração. Primeiro, reaja ao medo. A primeira coisa que se observa nessa situação é a facilidade que todos nós temos para nos acovardarmos e nos trancarmos a portas fechadas, fugindo da nossa missão e da nossa responsabilidade. Quantas pessoas que estão falando de crentes, que estão acomodadamente bem na sua zona de conforto? Muitas. João 20:19 diz: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse o quê? Paz seja com vocês. Paz seja convosco. Paz seja com vocês. Por que vocês estão com medo? Recebam paz. Ele era a própria paz, ele era o príncipe da paz. Vocês eram para estar em paz, porque vocês foram instruídos em tudo quanto já aconteceu. E o medo fez vocês esquecerem. Dando continuidade. Aleluia. Jesus havia predito sua morte e ressurreição. Olha o que diz Marcos 32:34. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Todos: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele... Então Jesus havia dado as coordenadas. Jesus chamou a parte. Jesus instruiu o coração dos discípulos, como o Espírito de Deus, através desse altar, tem instruído o coração da igreja ao que tem de fazer, ao que tem de ser feito. Talvez você esteja, em obesidade espiritual. Obesidade mórbida mata. Tem pessoas que estão assim, em obesidade mórbida espiritual. Só ouve, só aprende, só guarda, mas não compartilha nada, não faz nada. O pouco que faz é reclamando. O pouco que faz é querendo elogios, é querendo reconhecimento, é brigando para tomar a frente de A e de B. Um quer cantar mais do que o outro, um quer pregar mais do que o outro, um quer mostrar mais serviço para o pastor do que o outro. E a igreja se torna uma arena, um inferno, um lugar de desgraça, onde pessoas humanizadas, aparentemente cheias do Espírito, mas literalmente carnais, infrutíferas, sem nenhuma maturidade e conhecimento de verdades espirituais, querendo destaque. Quanto nesse lugar, o maior destaque é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. É só dele o destaque. É só dele. É só dele. Elogios, querido, massageia o ego. Massageia o ego.
Existe a hora certa de você elogiar? Sim, existe. Existe o momento de você dar uma palavra? Sim, existe. Mas tem gente que é demais, que tudo o que faz quer ser visto. Olhe para mim, olhe para eu. Fui eu, sou eu. Eu que fiz, eu que limpei, eu que peguei, eu que troquei, eu que botei, eu que arranquei, fui eu que pintei, fui eu que fiz, fui eu, fui eu. Só eu sei, glória a mim, louvado seja a mim, santificado seja a mim, glória a eu. Morre, Jesus, mata esse negócio aí, mata esse eu. Isso é maligno, irmão. Pessoas querendo, acima de tudo, que o eu prevaleça. E o eu tem que morrer. É que eu diminua e tu cresças. Que eu desapareça e o Senhor apareça. É assim que funciona. Faça para Cristo e por amor, sem medir esforços. Porque naquele grande dia, querido, Ele vai te recompensar. Pode ter certeza. No julgamento da igreja dos crentes, onde vão receber presentes, muitos vão ficar desconfiados, envergonhados, porque não vão receber nada. Vai ver muita gente recebendo. Tem nada para mim não, e tu fez o quê? O anjo vai dizer, e tu fez o quê? Nada. Volta para ali. Sente ali. É de jeito. Não faz nada. Anos após anos. E para onde você for, qualquer igreja que você for, lá vai ter pessoas egoístas também, lá vai ter pessoas esquisitas também, lá vai ter pessoas que dão trabalho também, lá vai ter gente do mesmo jeito, sim ou não? A não ser que você venha dentro de uma cúpula, numa bola fechada, sabe? E fique assim no meio da igreja nessa bola, e ninguém se aproxime, e vá nessa... Não tem como, meu irmão. Aonde você for, você tem pessoas. Você vai lidar com pessoas. Como estão entendendo? Bendito seja o Senhor. Os discípulos sabiam que isso deveria acontecer, conforme estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha o que diz Lucas 24, do 36 ao 43. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito ou um fantasma. Ele lhes disse, todos, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida em seus corações? Vejo as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crer ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Disse-lhe, um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Existem algumas seitas, algumas religiões, seitas, que dizem que Jesus era só um espírito, quando ressuscitou. Disseram que Jesus não tinha o corpo glorioso, era só um espírito. Aí, quando você vai para Lucas 24, e o verso 41, 42, 43, um espírito come, queridos. Um espírito bebe. Um espírito tem fome. Então, Jesus aqui comeu na presença deles, para provar para os discípulos que ele não era um espírito. E para provar para todas as seitas que ele não era um espírito, mas o ressurreto Filho de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Salmos 22, 1, Salmo 22 é lindíssimo. É um salmo messiânico, é um salmo que fala muito de Jesus. Então ele diz o seguinte, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústias. E o 16, 18 diz, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Quem foi que passou por isso no Novo Testamento?
Pois o Salmo 22 faz menção de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eles, porém, escolheram ignorar. Olha só o que os discípulos fizeram. Ao procederem dessa maneira, ficaram todos paralisados pelo medo, tanto que aos discípulos que fugiram de volta para Emaús, o Senhor precisou relembrar a eles as sagradas Escrituras. Lucas 24, 25, 27, olha o que Jesus diz para os discípulos que estavam caminhando para Emaús. Olha só o que ele diz. E disse ele, e lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer por estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eles, com Jesus, não reconheceram Jesus. E Jesus lembra a eles daquilo que já estava escrito no Antigo Testamento e o acontecimento atual que estava acontecendo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles sabiam que Maria Madalena e as mulheres já haviam avisado que ele havia ressuscitado. Mas quando você vai para Lucas 24, você vê que os discípulos de Emaús dizem para Jesus, mas eles não viram o corpo dele. Elas não viram o corpo dele. Então, para eles não havia ressuscitado. E Jesus agora aparece, ressuscitado, no seu corpo glorioso, e agora confronta os seus corações, e ali, quando eles entendem que é Jesus, Jesus segue a sua missão. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? O medo é sempre fruto da falta de fé nas promessas contidas na palavra de Deus. Pessoas medrosas, pessoas que não evangelizam, pessoas que não fazem o trabalho do Senhor, sabem fazer, não faz, por medo, ou acima de tudo, sabe, por outro motivo, isso é o fruto da falta de fé. Pessoas que têm pouca fé. Então, a fé vai se acabando, vai se tornando normal, vai se tornando natural, vai se tornando aquele negócio, e em vez de ser uma fé viva e uma fé poderosa no Senhor, porque Paulo disse que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não consiste só em palavra, mas em poder no Espírito Santo, ou seja, na ousadia. Então, pessoas que têm pouca fé ou falta de fé, elas não são ousadas. Elas são travadas, elas são fechadas, encabuladas, envergonhadas, amedrontadas, desconfiadas. Pessoas ousadas, elas estão sempre prontas para fazer. Pessoas que têm gratidão no coração, que entendem a respeito da ressurreição de Jesus, daquilo para qual foi chamado, estão sempre dispostos a fazer. Se destacam, naturalmente se destacam. Por quê? Porque estão sempre prontos para fazer. Quantos podem dizer amém? Então, olha o que diz Mateus 6, 28, 32. Porque vocês se preocupam com roupas. Veja como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens, crentes, filhos, salvos. Muito cuidado com a pequena fé. Muito cuidado quando a circunstância é maior do que a sua fé. Muito cuidado quando as circunstâncias, elas tiram e arrancam aquilo que Deus te deu para vencer. Sem fé é impossível. Se não tem fé, você não agrada a Deus. Então vai se tornando como uma religião, uma pessoa morna. E quem é morno, Deus vai fazer o quê? Vai vomitar. Vomitar, se há. Mas quente, frio ou quente? Morno não. Então a gente vai se tornando morno. Morno. Ah, mas é por causa disso, é por causa daquilo, é não sei o quê. Perdeu a fé, perdeu o crer, perdeu a ousadia,
perdeu a autoridade, deixou-se perder, aliás, que Deus deu para, no reino espiritual, declarar com autoridade: mal caia por terra, mal seja repreendido, em nome de Jesus eu te digo, bata em retirada. Vai perdendo, vai se tornando tudo tão comum, que as pessoas se acostumaram a ir para a igreja, ouve a palavra, termina o culto, glória a Deus, vai no outro culto, aí volta, ouve, escuta, mas não muda nada, não entra nada. É como está em qualquer religião que vai para o seu, sabe, para o seu culto ali, que vai para o seu lugar de adoração, enfim, e aí? Tornou-se comum. E isso, olhe para cá, é perigoso. Porque quem tem uma vida de fé, literalmente, ele e os que vivem com ele, são literalmente contagiados por esse poder e por essa unção. Amém, irmãos? Querido, tem mais alguns pontos aqui, mas eu vou deixar para terça, tá bom? Então, terça-feira nós temos a ceia ainda para dar. Então, eu vou trabalhar ainda. Pode parar aí, viu, Vi? Carlos Neto, deixa aí. Eu vou trabalhar ainda sobre o temor dos discípulos, sobre o que nós tememos. Deus, porém, quer que reajamos ao medo, que reagimos ao medo. Vamos trabalhar também resposta ao comissionamento. Vamos trabalhar receber o poder e a conclusão. Então, tem muita coisa boa, mas eu vou deixar para terça-feira, não deixe de vir. Amém? Então, nós paramos aonde? Só o próximo ponto aí, Carlos Neto. Sobre o temor dos discípulos. 1:1. Encontrou aí? Isso, muito obrigado. Sobre o temor de quê? Dos discípulos. Então, terça-feira a gente vai dar continuidade aqui. Quantos receberam hoje? A preguiça é o quê? É um pecado. Jesus ressuscitou para alegrar os discípulos ou para gerar incômodo no coração dos discípulos? Para gerar o quê? Incômodo. Ele ressuscitou para dizer parabéns ou para cobrar dos discípulos? Para cobrar dos discípulos. O ide do Senhor, para quem é? Diga para nós. Diga para mim. Você está fazendo? É com você e Deus. Você está fazendo o ide? Você está pregando, está evangelizando? É com você e Deus.